Umas horinhas também. Bom, pessoal, hoje a gente vai entrar numa parte do texto que é super importante, todas são, na verdade, né? Mas a gente vai refletir hoje sobre a técnica da invocação e evocação. E por que que ela é tão importante? O tibetano diz que essa técnica ela vai constituir o esqueleto, né, ou a espinha dorsal da nova religião, né, das religiões da nova era, ou da religião da nova era, porque é um tipo de trabalho que já existe em alguma medida de maneira inconsciente, e agora a proposta é que a gente tenha consciência de como fazer, que trate disso como uma técnica mesmo, e aí ela vai constituir aí o contato com a nossa alma, a resposta da alma, e vai compor aí uma nova forma de religião, né? Um novo tipo de ligação ou de religare, que é o que significa, no fim das contas, a religião. Então, é super importante a gente estudar e entender mesmo, né? Como é que essa técnica funciona, tanto para o nosso trabalho de hoje, já meditativo, quanto para o trabalho que será feito, né? Para a gente cooperar com a construção dessa forma de pensamento, cooperar com essa cultura que um dia vai compor a civilização aquariana. Bom, então eu vou lendo aqui e vocês podem me interromper, contribuir, perguntar, sempre que for ou que acharem pertinente. Parte 2: invocação e evocação. O significado etimológico de invocação é chamado para baixo. Ou seja, quando a gente invoca algo, a gente está chamando para baixo, trazendo para manifestação, ou chamado para dentro. É essencialmente uma demanda. Coloquei para gravar, né? Coloquei. É essencialmente uma demanda, um apelo a algo superior, pedindo ajuda ou intervenção. O mesmo poderia ser dito, de maneira geral, sobre a oração. Mas há uma importante diferença básica entre as duas. Em seu sentido específico e definido, tal como foi explicado na apostila anterior, a oração é a abordagem do coração e envolve o uso da função sentimento. A invocação, por outro lado, é uma ação interna que inclui e combina o uso de todas as nossas funções internas. Então, a invocação, a gente vai ver que ela inclui também a oração, mas ela tem algumas especificidades, uma técnica mesmo, que torna que ela seja mais completa, né? É uma atividade simultânea da mente, através da meditação, do sentimento, através da oração, da imaginação, através da visualização, e da vontade, porque a gente faz afirmações, né? Então, a parte invocativa, ela começa já quando a gente imagina, visualiza, né? Uh, a gente já está com a mente num estado diferente, a gente vai usar, né? Ela é feita em geral após a meditação, e também evoca o coração, né? E aí depois você afirma. Então você constrói tudo primeiro e depois você afirma. É evidente que essa ação abrangente e sintética do nosso ser integral, quando corretamente realizada, dá à invocação uma potência incomparavelmente maior e mais rica do que o uso separado de qualquer atividade interna isolada. Então, especialmente, né, para gente que faz a grande invocação, ou que nos festivais de lua cheia a gente faz a afirmação do amor, né,
o mantra do novo grupo, em outras meditações que a gente faz. Quando a gente entende esse mecanismo, a gente realmente acrescenta uma potência muito maior, né? Então, o tibetano pede, né, para que a gente faça a grande invocação e, além de pedir para espalhar essa invocação para toda a humanidade, ele dá um treinamento que é baseado o Assagioli escreveu esse texto baseado no que o tibetano fala, para que a gente use-a de maneira mais consciente e, consequentemente, potente. Desculpa. Engasguei. Tal ação combinada certamente não é fácil. De fato, é bastante difícil e requer muito treinamento e o uso definido de técnicas apropriadas. Porém, o tempo e a energia empregados para alcançar proeficiência na invocação são bem recompensados por seus efeitos poderosos e benéficos. E como no caso de outras habilidades, uma vez desenvolvida, torna-se uma aquisição permanente. Então, assim, não é fácil, mas é super importante e vale a pena que a gente empregue aí uma atenção e um tempo para, desculpa, essa atividade. Como a invocação é uma síntese de várias outras atividades, é necessário aprender primeiro a técnica de cada uma separadamente, como estivemos fazendo em cada apostila. Então, a gente viu, né, ao longo do nosso estudo, que o Assagioli separou essas técnicas, cada uma de um jeito, né? Concentração, reflexão, imaginação, para que a gente, recepção, para depois juntando tudo aqui. O próximo passo é tentar gradualmente o uso de dois métodos ou técnicas e depois, finalmente, o uso de todas elas juntas. Para ilustrar essas fases de maneira mais definida, vamos aplicar isso ao uso da grande invocação, encontrada na última página dessa apostila, que é especialmente, perdão, deixei meu alarme, que é especialmente adequada a esse propósito, pois ela incorpora apelos diretos e específicos aos três principais aspectos da divindade, que também estão presentes em nós, seres humanos. Então, a primeira estrofe da grande invocação é um apelo à luz, a segunda é um apelo ao amor e a terceira é um apelo à vontade. O primeiro estágio no treinamento é utilizar a grande invocação como tema para a meditação reflexiva e depois a meditação receptiva. Isso significa focalizar cada estrofe e refletir sobre o significado de cada palavra e linha. Através da meditação reflexiva, por exemplo, focalizamos nossa atenção na primeira estrofe, nas palavras Deus, luz, mente, desça. Esses termos oferecem um bom estímulo, um grande desafio e um bom alimento para a atividade do pensamento. Então, é super importante para a gente usar com mais consciência a grande invocação, que a gente compreenda mesmo o que significa cada um dos termos. Por que que o tibetano utilizou determinados termos ou determinados verbos? Então, se a gente consegue refletir, ganhar consciência sobre isso, a gente vai também, a partir da própria reflexão, invocar a recepção dessas qualidades, dessas ações. Isso tudo compõe, né, a técnica de invocação e evocação. Depois, ou alternadamente, podemos praticar uma meditação receptiva.
Nessa fase, nós podemos usar as mesmas palavras e frases, mantendo-as presentes e vivas em nossa consciência, num estado de silêncio interior, receptivo ao significado essencial de cada termo. O que estamos tentando é uma percepção intuitiva, uma apreensão sintética que nos identificará momentaneamente com a realidade contemplada. Então, o que é isso? Deixa eu ler o final, perdão. Até nos sentirmos completamente permeados por ela e nos tornarmos luz, amor e vontade. Então, à medida em que a gente reflete e abre um espaço para evocação ou para recepção, a gente vai entrando em contato com essas qualidades. Então, a gente vai, como a Sagioli diz aqui, buscando uma apreensão sintética, uma síntese disso, que a gente vai se conectar com essas qualidades. Então, quando a gente imaginar a luz descendo à Terra, a gente vai construir o nosso processo invocativo, imaginativo, mas antes da gente expressar a luz, a gente vai estar identificado com ela. Então a gente não vai apenas invocar essa luz através, né? A gente vai construir essa invocação antes, mas quando a gente afirmar, a gente vai estar também se reconhecendo como parte desse processo, contribuindo conscientemente com o expandir, né, ou espargir dessas qualidades aqui no plano encarnado, de onde a gente faz essa invocação. Tudo bem até aqui? Alguma contribuição, alguma questão? Tudo bem. Depois seria legal você fazer algum tipo de exercício, né? Talvez para a gente, desse modelo que você está falando, por exemplo, com a grande invocação, para a gente ficar claro, né, para Tá, todos, talvez. tá, entendi. Eu acho que a gente pode pensar agora, por exemplo, mesmo, né? Se a gente vou dizer a primeira estrofe e aí a gente pode fazer esse exercício. Boa ideia, Tati. Então, a primeira estrofe da grande invocação diz: desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Então, talvez a gente possa, por alguns instantes, refletir. Qual é, né, a mente de Deus? Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua. Que é esse verbo, né? Afluir. Que aflua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Então, o primeiro passo é a gente refletir nessas palavras principais, né? Aí depois a gente abrir um espaço para que essa luz realmente venha, flua à Terra, e aí quando a gente faz a afirmação, a gente está parte dessa luz, né? A gente se conectou como grupo com essa luz maior, com esse ponto de luz, e aí então, quando a gente afirma, a gente faz parte desse processo. A gente está identificado também com essa luz. Tem uma parte do ensinamento esotérico que fala sobre o ponto e o círculo, né? Então, o ponto é sempre o ponto principal e o círculo é a sua área de influência. Como se a gente for pegar, por exemplo, um chakra em nós, né? Chakra cardíaco é um ponto aqui nas nossas costas, entre as nossas escápulas, e ele tem um círculo de influência, né? Que é toda a nossa parte torácica, por exemplo. Então a grande vocação vai usar muito esse conceito esotérico, né? Do ponto de luz, né? Do ponto de amor.
e depois do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, do centro a que chamamos raça dos homens. Então, depois eu mando um textinho aqui no grupo que explica um pouco melhor, né, essa questão do ponto e do centro, que eu acho que pode também auxiliar a nossa compreensão ao entoar a grande invocação. Mas é basicamente isso, a gente refletir, criar o espaço, né? Entender que a reflexão é também uma invocação. Então, criar um espaço, imaginar, e aí quando a gente, antes da gente entoar, é importante a gente estar com esse processo construído. Então, quando a gente toca o sininho, a gente já sabe qual que é a primeira estrofe, né? Desde o ponto de luz na mente de Deus. Então, a gente já invoca essa construção, já evoca, né, a resposta hierárquica, e aí quando a gente entoa, a gente também está permeado por essa qualidade e a gente verbaliza, né, com toda a potência invocativa, afirmando como parte desse processo, né? A gente não está só pedindo para a hierarquia ou para a Shambhala, a gente está como parte do novo grupo de servidores do mundo, também permeado por essas qualidades e também cooperando ativamente com a expressão dessas qualidades. Ficou um pouco mais claro? Ficou sim. Tá bom. Sim. Essa é uma experiência interior que nos coloca em estado de graça e proporciona uma consciência mais ampla, uma forma de vida mais intensa. Mas é uma experiência passageira, despertando por isso um imenso desejo de vivenciá-la mais vezes, prolongadamente e de forma mais completa. Isso é uma aspiração, né? Esse desejo desperta os sentimentos, as atividades do coração. Existem outros fatores responsáveis por isso. Por exemplo, a compreensão da necessidade humana de luz, de amor e de uma unificação com o propósito e a vontade de Deus. Então, essa própria experiência interna, essa própria conexão, quando a gente constrói, ela nos planifica, nos fortalece e traz em nós o desejo de repeti-la, que é o quê? A aspiração. Então, quando a gente é tocado, né, por essa conexão, isso faz com que a gente queira repetir esse momento. E aí, então, né? E além disso, né? Além do fato da nossa própria experiência em si, querer, num primeiro momento, egoisticamente, que a gente repita esse estado, então isso é uma parte da aspiração, a inicial, aí depois, né? Como o Assagioli diz aqui, esse desejo desperta também os sentimentos do nosso coração e também desperta em nós o reconhecimento de como a humanidade está ainda carente dessas qualidades. Então, isso também traz em nós um despertar altruísta, né, para que a gente traga essas qualidades, a gente contribua em alguma medida para trazer essas qualidades para circular aqui na nossa psicoesfera humana. Então, a aspiração, ela também atinge, à medida que a gente vai se conectando com a alma não é separada, né? Então, cada vez que a gente se conecta com a nossa alma, em alguma medida que seja, a gente está trazendo para a nossa consciência um sentido, a realidade da vida una. Então, isso também faz com que a gente aspire que, além de nós, a humanidade, os pequenos grupos, né, nossa família, nossa comunidade, nossa cidade, nossa nação, e, por fim, a humanidade também vivenciem, experienciem essas qualidades transpessoais. Aqui também entra o emprego da imaginação, através da visualização, criando um quadro vívido dos efeitos transformadores da descida das energias divinas
sobre a terra. Podemos intensificar o emprego da invocação como uma oração. Então, quando a gente visualiza, por exemplo, a luz descendo sobre a terra, a gente imagina todos os efeitos que essa luz pode trazer. Então, percebe a diferença? A visualização tem mais a ver com forma, né? Com imaginar mesmo, visualizar, perdão, senão fica mais confuso, né? A luz descendo. E a imaginação é quem cria o contexto, quem cria as consequências daquilo que foi visualizado e sustentado, né? A visualização é mais concreta, se a gente puder dizer assim, né? Ela tem mais forma. E aí, então, quando a gente imagina todos esses efeitos, a gente naturalmente invoca a atuação do nosso coração, porque a gente quer que esses efeitos sejam realizados, concretizados. Então, nesse aspecto, a gente inclui o coração, o sentimento, e a gente inclui a oração na invocação. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então, eu acho que eu vou ler mais esse último parágrafo, senão fica muita coisa, mas ele faz parte do contexto aqui. Nesse ponto, estamos aptos a empregar a energia da vontade. O reconhecimento de que nós temos uma vontade, que é um privilégio, mas que ao mesmo tempo é um dever, nós devemos utilizá-la corretamente. E de que cada um de nós é essencialmente uma vontade inteligente e amorosa. O reconhecer isso, né, nos impulsiona a usar essa vontade para a invocação. Desejamos que o que invocamos possa se converter em realidade na Terra. Então, o que que a gente faz? A gente afirma isso com toda a energia que possuímos, para que assim seja feito. Na grande invocação, essa afirmação se reitera na última frase que diz que a luz desça à terra, né? Então aí você construiu tudo, né? Imaginou, refletiu, invocou, visualizou, aí você afirma, né? Desde o ponto de luz na mente de Deus que aflua a luz às mentes dos homens. Imagina o efeito disso, né? Aspira que essa luz realmente faça esse efeito e afirma que a luz desça à terra, né? Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens. Que o Cristo retorne à terra, que é a expressão de amor, né? Então, percebe como o tibetano passou para nós a grande invocação, que é uma invocação super antiga. Essa forma foi criada pelo próprio Cristo e foi trazida a nós pelo tibetano através da Alice Bailey. Mas percebe como toda a construção é feita para que a hora que a gente realizá-la novamente, né, entoá-la novamente, que a gente tenha ainda mais potência e consciência. Então, a Sagioli trouxe para a gente também bem mastigadinho, numa linguagem mais fácil, que é para que a gente possa compreender e utilizá-la com ainda mais consciência. Eu acho que eu vou parar aqui porque eu acho que é um bom material já para gente, né? E aí também por conta do nosso horário. Vou marcar aqui para o nosso próximo encontro. Mas tem bastante material aí para nossa reflexão. Eu acho que além de colocar no nosso grupo o link, eu vou colocar em outros, porque realmente como o tibetano diz, é o cerne ou a espinha dorsal da religião da nova era, a dominarmos essa técnica de invocação e evocação. Como vocês estão? O que está presente? Algum comentário, alguma dúvida, alguma partilha, alguma experiência? Temos esses minutinhos aí para gente.
Bom dia para todo mundo. Diga. É, eu acho que assim é uma, como é que eu vou me expressar? Acho que é uma tomada de consciência mesmo, né? A gente está fazendo uma oração, não deixa de ser uma oração, uma grande vocação, né? E principalmente por tudo que a gente está vivendo hoje, a gente vai sentindo assim que tem que ser dessa forma, que não existe outra, sabe? Você está botando todo a sua mente, as suas emoções, tudo controlado e pedindo realmente, né? Acho que assim, que seja feito tudo da melhor forma para a gente evoluir. Acho que é bem isso mesmo. Eu me pego muitas vezes ao dia fazendo a grande invocação. Que legal. É bem isso, né, Edna? Parece, a impressão que eu tenho é que ela, como você falou mesmo, a gente utiliza todos os nossos recursos. Então, é uma abordagem mais integral, porque eu não uso uma coisa ou a outra, né? Primeiro passo é reconhecer. A gente tem que reconhecer quais são as nossas funções psicológicas, né? Por isso que a gente sempre faz o exercício da estrela, do Assagioli, da psicossíntese. A gente tem que reconhecer, né, o nosso aparelho, o que a gente tem de recurso, e aí então a gente utilizar todas essas nossas ferramentas, né? Então me parece também uma abordagem mais adequada, porque ela é mais integral. E enquanto a gente estava estudando, eu estava me lembrando do texto de ontem, né? Exatamente, exatamente. Que falava sobre a psicologia integral, né? Sobre integrar todas as formas. Tem um livro dele, do Ken Wilber, que chama Teoria de Tudo, que é muito legal, porque vai integrando tudo que a humanidade produziu e compilando, né? Então aqui é a mesma coisa, né? A gente vai reconhecendo todos os recursos que a gente tem e trazendo para que sejam utilizados. Muito bom. Mais alguma partilha, contribuição, dúvida? Vou parar então a nossa gravação.